Vamos lá. Vou mostrar hoje o upgrade que eu fiz aqui no meu receiver. Eu tenho um Marantz NR1504, um receiver slim, ele é bem fininho aqui. E esses upgrades que eu fiz é possível serem executados em quaisquer receivers, seja Marantz, Denon, Yamaha, Onkyo, enfim. Marantz e Denon, o circuito aqui de amplificação é praticamente o mesmo, tá? Não muda quase nada. E o Marantz ele tem uma característica, né? Esse aqui, pelo fato dele ser slim, o transformador dele é um tanto pequeno, um tanto subdimensionado. E isso era um problema. Tanto que a potência especificada desse receiver ele não aceita, não tem especificado a 4 ohms, né? Ele não aceita 4 ohms, justamente porque a fonte é subdimensionada. Quando ele está tocando, principalmente em shows, em conteúdo 5.1, ele distorce muito fácil. Tu aumenta um pouco o volume, ele distorce rapidamente. Por quê? Porque a tensão de alimentação aqui da etapa de amplificação, ela cai muito. Aqui na saída da retificação, a gente tem 42 volts, quando aumenta o volume chega a cair para 30 e o som distorce. Em 2 canais é um pouco menos pior. O que eu fiz para resolver isso, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu troquei esses capacitores aqui. Originalmente ele era esse aqui, ele era um capacitor de 6.800 por 63 volts. E eu substituí por estes singelos aí pegou o foco aqui, ó, 22.000 microfarads por 63 volts. Essa foi a alteração que eu fiz, a principal, troca desses capacitores. Esse capacitor original aqui, ele tem 30 milímetros de diâmetro, o novo tem 35, mas cabe perfeitamente. E o que mais crítico é aqui, ó, esse espaçamento tem essa placa aqui na frente, vou tirar o zoom, tem essa placa aqui que atrapalha um pouco, então tem que montar o capacitor um pouquinho inclinado aqui para frente, para que ele caiba, tá? Mas é perfeitamente possível. Aqui coube certinho, ficou um pouco apertado, né? Mas ele sobra um pouquinho de altura, ele fecha o gabinete, sobra coisa de 1 centímetro de altura em relação aqui à tampa. Esse flat aqui incomoda um pouquinho, porque ele vai ter que passar aqui por cima, mas não é nada muito crítico. Qual foi o ganho com esses capacitores? Tensão que caía em plena carga de 42 para 30 volts, agora cai para 35 volts, por aí. Eu consigo subir o volume mais, ele entrega mais potência e também, além de entregar mais potência, a tensão cai menos. E ele distorce mais tarde, o grave tem mais profundidade, tem mais impacto, ficou um tanto melhor. Aproveitando, o que eu fiz também? Já que eu tinha desmontado, lá embaixo tem a ponte retificadora. Na ponte retificadora, eu coloquei pasta térmica, originalmente não vem, e eu achei muito fininho os fiozinhos que são utilizados para fazer interconexão, e eu substituí e coloquei fios mais grossos aqui, fios de meio milímetro quadrado de área. Também reforcei as trilhas lá embaixo, na placa, para que conseguisse, né, transportar melhor a corrente elétrica. E uma outra modificação que eu fiz foi aqui na placa de amplificação. Deixa eu virar aqui, fica melhor. Aqui na placa de amplificação. Essa aqui é a placa de potência. E originalmente ele vem com capacitores eletrolíticos aqui para fazer desacoplamento de corrente contínua na entrada do amplificador.
que eu fiz? Ele vinha nos 5 canais, ele vinha com capacitores eletrolíticos, nos 2 canais frontais e no central ele vinha com capacitor da Elna, e nos outros vinha com capacitor comum. Eu coloquei capacitores de filme, aqui, esse aqui pequenininho, marronzinho, fui eu que coloquei. Aqui é o canal frontal direito. Eu coloquei nos 2 frontais e no central, eu botei capacitor de filme, e os capacitores que tinha aqui da Elna eu coloquei nos traseiros. O canal traseiro, como é bem secundário, eu acabei mantendo. Outra coisa que eu fiz também, eu realizei o ajuste de corrente de repouso. No manual de serviço diz lá o procedimento para fazer. Basta medir a tensão aqui entre os terminais das 2 extremidades. Tem que dar 2 mV depois de um certo tempo e depois tem que refazer, depois de uns 15 minutos tem que refazer e colocar para 3 mV. Eu acabei colocando nos canais frontais e central eu coloquei 5 mV e nos traseiros eu botei 4 mV por volta disso. Acabei dando uma aumentadinha para ele trabalhar um pouquinho mais soltinho, para ter menos distorção em baixo volume. O circuito aqui tem disponível no manual de serviço, é fácil de achar para verificar. O circuito dele é um circuito bem simplificado, tá? Não tem nada demais. Os receivers da Denon têm o mesmo circuito que o da Marantz, então se alguém falar que o Denon é melhor que o Marantz é melhor que o Denon, na amplificação não muda nada, tá? Os receivers, esses mais entradas de linha, têm exatamente o mesmo circuito, tá? Não muda nada. A diferença é que talvez tenha aqui alguns componentes, esse aqui são dos canais da versão 7.1, tem alguns componentes ali que não vêm, tá? Alguns capacitores de desacoplamento, mas não vai ter uma mudança significativa, tá? Talvez mude um pouco do Denon para o Marantz a parte aqui de processamento, mas a parte de áudio, de amplificação, mesma coisa. A fonte do Denon utiliza mesmo capacitor, vai ter o mesmo problema. No receiver full size, digamos assim, né? Esse aqui é um slim, né? No convencional, ele é um pouquinho mais curto, então, e mais alto. Esse aqui, pelo fato de ele ser slim, ele é baixinho e acaba sendo um pouco mais comprido, né? O espaço aqui para colocar o transformador ficou um pouco apertado. E foi o que coube, né? Não tem como botar um transformador muito mais alto que isso. A fonte desse receiver é muito subdimensionada. Espero que nos tamanho normal tenha um transformador um pouco mais parrudo. Pela diferença de peso que eu vi desses slim para os outros, não deve mudar muito, não. Deve ser bem subdimensionado. Olhei alguns esquemáticos de alguns outros receivers. Yamaha, eu achei pior o circuito de amplificação do que esse aqui. Fonte da Yamaha também, capacitores bem subdimensionados. Cara, isso aqui é muito pouca capacitância. Pensando isso aqui tem 5 canais de 50 watts, cara, é muito pouco. O transformador é muito subdimensionado, a capacitância da fonte é muito subdimensionada. Então é isso. Quer dar um upgrade no receiver? Bota o maior capacitor que tu encontrar para colocar aqui. O maior que eu achei era esse de 22.000 microfarads. Eu acabei colocando capacitores de baixa ESR, peguei no AliExpress e valeu muito o upgrade, valeu muito o investimento aqui. Deu o quê? Uma tarde de serviço para trocar e mais o valor das peças. Cara, é outro receiver agora. Nossa, dá para escutar com um volume bem mais alto, dá para erguer o volume e ele não distorce, ele demora bem mais para distorcer. Acompanha bem melhor as caixas de som. Olha, vale muito a pena. Quem tem, eu recomendo fazer isso aqui. Então, até o próximo vídeo. Deixa eu lá montar o resto do gabinete de volta.